A missão do professor Ricardo Amori continua. A cada interação com acadêmicos, especialistas e futuros dentistas de todo o Brasil, novas percepções indicam o caminho. Viajar o Brasil como congressista permite ensinar, mas também aprender. Oi, Dara. Ricardo, isso. Só para deixá-los tranquilos, cheguei, tudo certo. E um dia bonito hoje aqui em Vitória e fazer a nossa palestra, tá? Já estou a caminho. Até já. Palestras como essa fazem parte da rotina de um congressista. Para o público, expectativa, olhares atentos, curiosidade, o momento de aprender. Para o professor, a oportunidade de conhecer, compreender e influenciar toda uma geração de profissionais. Do palco, ele fala para centenas de colegas e futuros dentistas. Quando eu falo no consultório que eu me realizo, é um trabalho isolado, individual. É aqui, quando eu estou com 500, 1000 pessoas, que eu me sinto verdadeiramente útil e num curto espaço de tempo. Meia hora, 1 hora, transmitindo a mensagem, eu sinto que eu sou útil, definitivamente útil, capaz de levar a informação para uma quantidade muito maior de pessoas. Eu imagino que num ano eu consigo acessar, levar a informação, talvez para 60, 70, 80 mil pessoas. Não é pouco, isso representa muito. A universidade, ela é o berço de todas as transformações. O Brasil é um dos países com maior número de dentistas no mundo. Nos últimos 20 anos, o número simplesmente dobrou. Hoje somos mais de 400 mil profissionais. No último ano, 27 mil novos dentistas se formaram e entraram no mercado de trabalho, provenientes de mais de 580 faculdades de odontologia. Mas formar novos dentistas parece não ser suficiente. Você tem hoje mais de 400 mil dentistas e mais de 600 cursos de odontologia. O que não falta é profissional. Então, onde é que a gente está errando? Políticas de saúde, estamos errando na formação desses profissionais, estamos errando em formação. Onde é que tem esse gap? A educação odontológica virou um negócio. Hoje nós somos 440 mil dentistas. E por ser um grande negócio, muitas faculdades fazem a graduação super enxuta, super curta, com super pouco tempo, e entregam profissionais mal formados no mercado de maneira imediata. O aluno recém-formado, ainda mal formado, encontra um desafio ainda maior. E as principais dores que eu tenho no meu aluno que chega para a gente aqui na pós-graduação é que ele quer saber fazer. E ele se sente ainda não apto a realizar procedimentos de até de baixa complexidade. Eu costumo dizer para meus alunos que um bom dentista trabalha quase sempre com 70% a 80% de procedimentos de média e baixa complexidade. Você raramente tem procedimentos de alta complexidade no seu dia a dia. Então acho que a maior dor do meu aluno hoje em dia é fazer o básico. Hoje eu tenho um mercado altamente competitivo, eu tenho um mercado com uma grande quantidade de dentistas que briga por preço e eu tenho um mercado que também carece de profissionais qualificados. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que nós temos uma grande quantidade de dentistas e um mercado altamente competitivo, a gente tem uma carência de dentistas bem formados. A grande preocupação que eu tenho é em relação à formação acadêmica, a formação sólida. Precisa ter informação sólida, está baseado em literatura internacional de qualidade, com evidência científica de qualidade. O professor Camilo acredita que há outro papel a ser desempenhado pelas universidades. A odontologia brasileira é considerada uma das melhores odontologias do mundo. O Brasil é o segundo país do mundo que mais produz ciência na odontologia. E hoje nós temos toda a tecnologia que é up-to-date do que tem no mundo inteiro. Porque o Brasil é um mercado fantástico de odontologia, né? Então, uma odontologia maravilhosa, mas ela não é democrática para todos.
A falta de saneamento básico e serviços de saúde para as populações carentes é um fator agravante para a situação geral de saúde oral. Mas nada é mais nocivo do que a falta de informação. E hoje nós sabemos, pelas pesquisas do último censo agora de saúde bucal, 2023, 60% da população brasileira não tem acesso a tratamento odontológico. Isso é um número terrível. E os scores, os indicadores demonstram que, apesar do alto investimento do Brasil, a gente ainda cobre apenas 45% da população em termos de saúde bucal. Um dado importante, e triste ao mesmo tempo, apesar das unidades básicas de saúde, do Centro de Especialidades de Odontologia, que é da Rede SUS, e um marco importante que a saúde bucal passou a ser vista como atenção primária, então entrou na base de atenção desse público. 1 em cada 5 unidades de saúde apenas atendem crianças. Então, se a gente fala de prevenção de saúde bucal, a prevenção começa desde cedo, ainda na gestação da mãe. E se eu não tenho aonde essas crianças serem atendidas, o problema ainda é um grande desafio. Um outro dado é que hoje no país nós temos 1.185 CELs, Centros de Especialidades Odontológicas. Porém, só 615 deles estão aptos e habilitados a tratar pacientes com necessidades especiais. Aí, a gente consegue verificar a dificuldade desse paciente ao acesso ao serviço odontológico. Não são só as pessoas com deficiência, também são os grupos especiais sistêmicos. Então a gente está falando de paciente cardiopata, diabético, nefropata, oncológico, paciente com discrasia do sangue, 24% da população com uma cardiopatia, 23,9%. Estamos falando de 7% da população com diabetes, mais 1,3% da população com insuficiência renal e mais 2,3% da população lutando contra o câncer nesse momento. Nós temos números no Brasil que são alarmantes. Está falando de 35% a 40% da população com alguma comorbidade ou deficiência. E aí você me pergunta, quantos dentistas nós temos para tratar dessa população? 1.000. 1.000 dentistas no país todo que são especializados no atendimento de quase 40% da nossa população. Dos 8 bilhões de pessoas, 2,5 bilhões estão com cárie ativa neste momento. Mais 1,1 bilhão com a doença periodontal. E mais 350 milhões edêntulos totais. Uma escova melhor na gôndola da farmácia do supermercado está resolvendo o mundo? Isso tem uma resposta. Não. Na odontologia do passado, é como se fosse do interesse dos dentistas que a boca tivesse problemas. Porque onde há problemas, há trabalho a ser feito. Mas na odontologia do futuro, o ponto de partida é uma boca saudável. Países escandinavos são referência em saúde oral. E é lá que o professor Ricardo Amori busca inspiração. Quando nos artigos científicos, na melhor literatura do mundo, nós descobrimos todo aquele trabalho feito pelos escandinavos, ela nos leva para aqueles que hoje respondem como o número 2 do mundo em qualidade de higienização, podemos assim classificá-los. Fui buscar a melhor literatura científica e começo a achar que determinado país de uma população menor, com muito índice H de qualidade de vida muito alto, começa a mostrar nos seus índices, nos seus números, que é possível controlar a cárie, a doença periodontal e várias manifestações do corpo por meio da prevenção, por meio de atitude, por meio de higienização, de escovação. E quando eu olho para trás, eu pergunto, quem me ensinou a escovar? Minha mãe dentro da minha casa. Nós, dentistas, com certeza somos responsáveis por essa individualização da orientação de higiene bucal.
não só a gente precisa promover essa educação em saúde para a higiene bucal, para as pessoas, como a gente precisa fazer isso de forma individualizada, né? Então, o jeito que eu ensino uma pessoa a fazer ter ali toda a sua rotina de higiene bucal, não pode ser o mesmo jeito que eu ensino todas as pessoas que passam na minha rotina, né? Porque cada pessoa vai ter ali as suas necessidades desse cuidado, né? Então, cada vez mais a gente pensa em filosofias de individualização do cuidado, né? A própria filosofia ITOP, né, da Curaprox, é uma filosofia de orientação individualizada desse cuidado. Nunca falamos plenamente do conceito de saúde. Nunca. Nós estávamos olhando o tempo todo de como nós vamos resolver esses problemas, tratar as doenças, e nunca de fato na essência de evitar as doenças. Eu reabilito, estabeleço equilíbrio. Posso restabelecer uma saúde, devolver uma saúde equilibrada, mas nós nunca falamos em evitar os problemas. É preservar os dentes que ele tem, é prevenção. É onde você, numa consulta, você transforma a vida da pessoa. Quando você cuida do periodonto de uma mulher, você não está só impactando aquela mulher naquela geração, mas você está com certeza impactando a geração futura. Tem pelo menos 30 anos que os estudos começaram a ser feitos na relação da periodontite com desfechos adversos da gestação, principalmente parto prematuro e o baixo peso ao nascimento, mas nos últimos anos até mesmo a pré-eclâmpsia, o diabetes gestacional também são condições que vêm sendo estudadas na relação com a periodontite. Em todo o tecido gengival, a gengiva de uma pessoa com periodontite, ela tem uma área de lesão de tecido importante, né? Que a gente vai falar que é a ulceração epitelial. Os vasos sanguíneos estão expostos naquela região. E aí esses vasos sanguíneos estão em íntimo contato com um biofilme, com as bactérias que estão presentes ali na região do periodonto, né? Do tecido gengival. E aí a gente sabe que essas bactérias podem ganhar a corrente sanguínea. Então, qualquer pessoa com periodontite, na verdade, não só gestantes, podem sofrer esses episódios que a gente chama de bacteremia, que são as bactérias caindo na corrente sanguínea, e a unidade feto-placentária é uma dessas regiões. Então, quando você pensa na gestação, tudo isso traz a gente até essa máxima, né, da necessidade do cuidado periodontal no pré-natal. Na contramão de um mercado que sempre focou em reparar e restaurar, empresas como a Curaprox vêm estabelecendo novos padrões de cuidados orais porque trabalham com foco em promover saúde. Nós trabalhamos na Curaprox, que tem uma filosofia de higienização oral, né? Que é o ITOP, que é do nosso guru, professor Ig Sedelmaier, que foi professor titular de periodontia da Universidade de Hamburgo durante muitos anos, que ele, descontente de como se ensinava a prevenção, né? E como se ensinavam os pacientes a fazer higienização bucal, ele criou essa filosofia, ITOP, Individually Training Oral Prophylaxis, né? Treinamento individual de saúde oral, de higienização oral, onde a gente mostra para o paciente a importância dele cuidar da sua higiene bucal para a sua saúde geral. E nós somos apaixonados, nós viajamos o Brasil inteiro falando desta filosofia de higienização oral. E que uma vez o paciente entendendo, ele passa a ser o nosso parceiro. O paciente não nasceu sabendo o que é placa, o que é biofilme. Então, cabe ao dentista ensinar, mostrar e educar. Esse é um papel nosso. Nós temos essa informação, né, sob o ponto de vista científico, e precisamos passar essa informação. Tem muita questão que eu queria conversar com você, aproveitar da sua experiência nisso também, tanto do lado cirurgião dentista como um empresário, um empreendedor da área da prevenção. Então a gente tem que saber questões que eu estou buscando a fundo, foi questões da Suíça como inovação tecnológica, dos escandinavos. Então eu quero saber a tua visão da odontologia do futuro, os equipamentos serão os mesmos que hoje. Qual é o papel do cirurgião dentista em 10, 15, 20 anos? A prevenção, ela sempre foi deixada com um segundo plano. O cirurgião dentista, os profissionais que se dedicam à odontologia,
eles não encaravam a prevenção como sendo, vamos dizer assim, o que eles tinham que fazer. Eles realmente focavam quase que 100% no tratamento, nos tratamentos odontológicos. E nós, pouco a pouco, fomos mostrando a importância da prevenção, começamos a falar de prevenção oral, de escovação, de utilização de escovas interdentais, utilização de escovas unitufo, falando sobre a desorganização do biofilme oral, e todos começaram a entender que aquilo que era muito simples conseguiria realmente obter resultados e evitar os tratamentos, que é isso que nós queremos, né? E na odontologia do futuro é isso que nós temos que ter em mente. A prevenção, certamente, ela não vai ser segundo plano, ela vai ser a base de tudo. A prevenção vai ser a base. E os tratamentos, estes sim, serão secundários e sempre que puderem ser evitados, né, esse será o caminho.